somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizeis, tu sereis livre. Amém, igreja? Pode sentar. Semana passada, a gente construiu a ideia do que o Senhor Jesus disse em resposta, ou melhor, que João Batista disse em resposta aos fariseus, aos saduceus e todos aqueles que estavam ali à beira do Jordão. Não imagineis que vocês são filhos de Abraão, ou não tenha presunção em dizer vocês são filhos de Abraão. E a gente construiu essa ideia ilusória da imaginação, da projeção de imagens, que é possível criar em nós como defesa a autoilusão ou a auto-enganação. A enganação que o homem constrói dentro de si a fim de fugir da verdade. A enganação que o homem constrói como narrativa dentro de si para fugir daquilo que é verdadeiro. A mão de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus. E a gente falou sobre essa mecânica da imaginação, que é o ato de projetar ideias e imagens e que te levam a duvidar daquilo que é verdadeiro, trazendo desconfiança. A imagem que cria, ou a criação de imagens mentais que acrescentam ou fomentam falsas expectativas. E o Senhor Jesus combate isso através da boca de João, no ministério de João. E esse é o ministério de João, esse é o ministério de Elias, esse é o ministério do Senhor. Arrancar as falsas ilusões, desmantelar a falsa narrativa, devolver o púlpito original, o púlpito de madeira maciça e o evangelho rústico, antigo, as leis antigas. E desmantelar essa quadrilha de pensamentos e de imaginações que causam esse delírio de que há uma saída além de Cristo, além do caminho santo de Cristo, da cruz e do sangue de Cristo. E a gente combateu semana passada com muita força, com muito ímpeto, a ideia dessa ilusão, a disposição dessa ilusão. A gente usou um pouco do dicionário, imaginação, a faculdade que possui o espírito de representar imagens internas, ou a capacidade de evocar imagem de objetos anteriormente percebidos, ou a faculdade de criar obras criadas pela fantasia da imaginação. Amém, igreja? E deixamos pontilhado a ideia do pensamento dos judeus, na figura dos saduceus e dos fariseus, o que eles pensavam de Abraão. E quando discorrendo sobre esse pensamento e sobre isso que eles tinham em pensamentos, como eles viam Abraão, veio esse discurso poderoso de João capítulo 8, e que o Senhor Jesus vai colocar eles no lugar, espremendo com a verdade, mas, como vimos semana passada, eles tinham imaginações o suficiente para fugir da verdade. Eles tinham imagens o suficiente interna, projetada no conhecimento anteriormente visto, a ponto tal de fugir da verdade. E o Senhor Jesus não vai deixar lá. O Senhor Jesus vai encurralar eles até que eles põem para fora tudo que eles querem. Esse discurso começa aqui, João, no capítulo 8, no versículo 12. Abra comigo, João 8, versículo de número 12. Melhor, você que já está em João, vamos no versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Meu Deus. Quem me segue não andará
acontecer, sim ou não? Imagina os medos, os temores, os pavores e tudo aquilo que a pessoa sofreu e viveu. E alguém se apresenta com toda a autoridade no céu, com toda a autoridade na terra, e pronuncia essas palavras audível, ao som, os seus ouvidos ouvirem. Como Jó disse 2 vezes em seu livro, o ouvido prova as palavras como a boca prova a comida, o paladar prova a comida. Como que eles não discerniram isso? Como que eles não perceberam isso? Como? Segundo o que vimos semana passada, eles criaram imagens, eles criaram um mecanismo de defesa, eles criaram todo um sistema de defesa contra a verdade. E é isso que o Espírito Santo de Deus está querendo combater no meio de nós. Essa autodefesa, essa autoimaginação, essa autoilusão, essas imagens projetadas que não acrescentam, que pelo contrário, difundem a verdade, atrapalham a verdade, impedem a verdade de chegar no mais profundo do nosso íntimo, porque a gente já tem toda uma estrutura de imagens projetadas que são falsas. A faculdade de criar obras pela fantasia da imaginação. Essa faculdade que o homem tem, que o homem retém. O certo é, ou deveria ser, que quando a gente crescesse, deixasse de ser menino, essa faculdade, essa facilidade de projetar imagens de acordo com as imaginações, ela ficasse restrita somente à infância. Mas o homem leva isso para si e ele leva inclusive para se defender da verdade. Eles criaram uma religião, eles criaram um segmento, eles criaram outro evangelho, eles criaram outro segmento e eles montaram um circo de imaginações e ilusão que eles no fundo sabem que não vai dar em nada. Eles têm medo, eles têm consciência de que não vai dar em nada. Entre si, eles conversam tendo consciência de que eles estão fazendo é perigoso, mas eles já criaram um subterfúgio de que é necessário para proteger o patrimônio, para proteger o nome, para proteger a renda, a finança, o caixa da igreja, a saúde financeira da igreja. Mas eles sabem, no fundo, que toda a imaginação que eles criaram por defesa não vai dar em nada quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. E o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração para a gente desfazer toda a imagem, toda essa fantasia ilusória que não rende graça e não se rende em temor, em pavor diante de Deus nem da palavra. Por quê? Porque já criou um evangelho fictício, um evangelho de imaginação. Voltando ao texto, falando depois Jesus, quem está falando é Jesus, quem está falando é o Senhor Jesus. Falou-lhe o Senhor Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu irmão, se o teu coração está em trevas, se a tua alma está em trevas, se a tua família está em trevas, se você está em trevas, se apresentou a poderosa luz como salvação, se apresentou a poderosa luz como redenção, se apresentou a poderosa luz como caminho. Versículo 13: disseram depois os fariseus: tu testifica a ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Eu aprendi que o homem que testifica de si mesmo, ele não é verdadeiro. Foi assim que eu aprendi. Eles projetaram esse aprendizado, criaram essa fantasia mecânica, ilusória, e o Senhor Jesus deixou claro, não só o Senhor Jesus, como o João Batista no Jordão, dizendo: não presumais, não tenhais ilusão de que vocês são filhos de Abraão e por isso vocês vão escapar. Vocês não vão escapar.
e não vão conseguir escapar. Por quê? Porque dessa pedra também o Senhor Deus vai suscitar filhos a Abraão. Mas eles não conseguiram. Por quê? Porque dentro deles tinha todo um mecanismo de defesa baseado na imaginação, na faculdade de projetar imagens fantasiosas e combinação de ideias criativas de acordo com o que receberam antes. Eles aprenderam. Um homem que diz que ele não é, porque quem dá testemunho de si, e muitos têm discriminado os profetas do Senhor exatamente com essa credencial, dizendo que ele dá testemunho dele mesmo. Quando é que vai ser possível dizer sem que você se escandalize? Quando é que vai ser necessário dizer sem que você se ofenda? Quando é que a verdade vai entrar sobre o teu peito e você vai criar mecanismos ilusórios de defesa que não vão te acrescentar em nada? Quando é que vai ser possível ou permitido te dizer alguma coisa? Quando é? Quando que será necessário dizer? Quando eu vou te dizer, eu vou te antecipar, quando for tarde demais. Quando for tarde demais, você vai gritar. As almas vão gritar no inferno: pastor, por que você não disse antes? Pastor, por que você não pregou a verdade? Pastor, por que você não pregou e nos exortou e nos ensinou? Por que o Senhor não foi duro em seu sermão? É porque eu tinha medo de te rever, eu queria te agitar, eu queria afagar o seu ego, eu não queria que você fosse embora e levasse o dízimo de 3, 4, 5, 6, 10 mil. Eu não queria que você levasse 300 reais da água, 200, 100. Eu não queria isso, eu não queria que você deixasse de pagar a luz, a água, o foguete, o helicóptero, o carro. Mas é tarde demais. Será tarde demais. Você aprendeu? Então não se segue si, não é válido. Foi assim que eu aprendi. Então, com muita humildade, eu sou apóstolo da galáxia. Tá, entendi. Você é o apóstolo das galáxias. Mas ele não é aquele de dizer, mesmo diante de todos os sinais, mesmo diante de tudo que foi confessionado. Entendi agora. Versículo 14. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro sim, você querendo saber ou não. Porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na nossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Pronto, nós dois chancelamos. Ele falou que eu sou, eu disse que eu sou, então nós dois valemos. Imagina, gente. Foi o Pai que disse, e eu junto com o Pai estou dizendo também. Então o testemunho de nós dois vale ou não vale? Tu imagina o homem mortal ouvindo aquele que é imortal dizendo assim: quem disse foi Deus e eu, que também sou Deus. E o homem dizia: não é nada. Por que não é? Porque você viu? Por que não é? Porque eles não conseguiram ver? Por que não é? Porque eles não conseguiram entender? Então o mundo é segundo uma caixinha de sapato. Se não for segundo o que eu quero, o que eu imagino, como eu penso, então não é. Não é. Então você chegou agora no meio desse universo gigantesco e já acha que é o centro dele. Isso que eu conheço de longe é soberbo, é orgulho.
sou que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também meu Pai, que me enviou. Disseram depois: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheces a mim, nem o meu Pai? Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém compreendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Versículo 21. Disse depois Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-ei, e morereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Isso aqui é assustador. Ó, eu vou me retirar já já. E onde eu vou, se não vou poder ir, e vocês vão me procurar e não vão achar. Imagina agora como que a igreja está em alvoroço procurando o Messias. Tu imagina agora as igrejas inteiras invocando o nome do Messias, chamando o Messias, buscando o Messias. Eu saí e você não viu. Desde a hora em que você colocou o evangelho do pragmatismo, do triunfalismo, da prosperidade, do evangelho da autoajuda, o evangelho do pseudo-evangelho, na verdade, né? Da automagia, da auto-poder, que na verdade é manipulação para que você construa o seu próprio império, o seu próprio reino. O Senhor Jesus bateu em entidade e disse: eu vou, e vocês vão procurar e vocês não vão achar. Já fazendo alusão também a arrebatamento. Vai chegar uma hora que o Senhor vai buscar a igreja, e aquele que disse ser igreja vai ficar e vai buscar a igreja, e vai buscar Jesus e não vai achar. Por quê? Porque saiu o Espírito Santo da terra, saiu a igreja da terra, e o Messias também saiu da terra. 29. Essas palavras disse Jesus, 21. E disse depois Jesus: outra vez eu retiro-me para buscar-me-ei e morrerei nos vossos pecados. Meu Deus, para onde eu vou não podeis ir. Diziam, pois, os judeus, porventura querem matar-se a si mesmo? Pois dizem: para onde eu vou não podeis ir. Olha só a presunção dele. Eles acreditam que a retirada de Jesus, sem que eles possam ir, é se o Senhor Jesus se matar. O que significa isso? Significa que eles tinham no coração deles que eles podiam ir em qualquer lugar. Eles não conseguiam compreender que havia uma outra dimensão. Eles não conseguiam entender que havia um campo, um mundo espiritual. Havia todo um reino espiritual. Havia todo um sistema espiritual. Eles não conseguiam compreender. Vai para onde? Vai se matar? Eles entendiam que não tinha. Se você escolher onde, não tem como você fugir da gente. Quando você for, a gente pode ir, a não ser que a sua loucura te leve ao suicídio. Aí você vai sozinho. O Senhor Jesus olhou para eles e disse assim: quase isso. Já já eu vou me lançar sobre a morte, mas ela não terá poder sobre mim. Mas ela não terá poder sobre a minha alma. Mas ela não terá poder sobre o meu corpo. E a morte não vai conseguir me deter. E vocês testemunharão isso. Vocês terão isso. Que ainda que eu me lance contra a morte, ainda que eu me lance sobre a cruz. Lembra do que ele disse? Ninguém vai tirar minha vida, eu mesmo vou lá. Eu mesmo vou lá. Sou eu. Eu me suicidarei. Em outras palavras, ninguém vai tirar ela. É eu que vou lançar sobre a morte. Mas eles disseram: então, se você fosse lançar, então nós não vamos. É isso aí. Essa é a igreja, o recado da igreja. Eles só vão só até a morte. Arriscou um pouquinho a vida, complicou um pouquinho, deu um pouquinho mais de aperto, e eles disseram: eu vou voltar. Daqui para lá é só Jesus que vai.
Versículo 23. Dizia depois: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois testemunho, eu não sou testemunho. Por isso vós morrereis. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se você não crê que eu sou, que eu disse que eu sou, vocês vão morrer em vossos pecados. Disseram depois: quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo, o que já desde o princípio vos disse. E muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai. Disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Ó, eu já disse uma vez, eu já disse duas vezes, e eu vou tornar a dizer, mas nenhuma das vezes se vão entender. Por quê, gente? Por causa daquilo que a gente falou na semana passada. Eles criaram um mecanismo de defesa de ilusão. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus está batendo na minha alma, está espancando o meu coração. Vamos remover as ilusões que estão atrapalhando o Espírito Santo de entrar, está atrapalhando o mover de Deus de fazer, está atrapalhando o agir de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, de inundar a sua casa, a sua residência, a sua família, o seu lar, os seus filhos, os filhos de seus filhos. Vamos romper no poderoso nome de Jesus. As imaginações, eu vou até aqui. A igreja está indo até certo ponto, não avança. Por exemplo, iniciou agora ao pôr do sol um poderoso jejum. Muitos vão ir só até a ponta. Eu vou só até aqui. Jesus vai além, os profetas vão além, o ministério do Senhor vai além, mas eu só vou até aqui. Não vamos. Muitos de nós não vamos. Obviamente, muitos por complicação de saúde, outros por alimentar, outros por gestante, outros por tantos problemas. Mas muitos de nós, em plena saúde, gozando de plena saúde, não estamos se esforçando, não queremos ir além. Versículo de número 28. Disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permaneceres em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, remova as imaginações, remova as ilusões, remova o conhecimento ou autoconhecimento ilusório, remova tudo aquilo que você acha, o achismo, todo o judaísmo aprendido, tudo aquilo que foi passado através das leis mosaicas, tudo aquilo que foi passado através do Talmud, através da lei oral, através da lei escrita, tudo isso, por favor, construa agora e entenda agora as minhas palavras. Amém, igreja? Amém. Os judeus, infelizmente, não conseguiram, continuaram agarrados ao pé do judaísmo, continuaram agarrados ao pé de Moisés, ao pé de Abraão, não conseguiram. E a igreja está construindo e foi construída já, e se agarraram em um outro pedestal que não é nem Moisés e nem Abraão, e não é nem sequer um personagem judeu. É uma fantasia de um rei megalomaníaco, tarado em poder, tarado em riqueza, faminto pelos bens materiais, construíram impérios e fizeram súditos
que não ouve nem o judaísmo, que não ouve nem o cristianismo, não ouve os profetas, não ouve Jesus, não ouve ninguém. Babilônia. Criaram uma Babilônia. Sai dela, povo meu. A Babilônia vai cair. Vai cair. Versículo 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois os judeus, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente, é de verdade, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos. A verdade vai trazer em você a luz da libertação. Quanto mais você conhecer, mais você vai entender. Quanto mais você entender, mais você será liberto. Não, eu só vou até aqui, a minha liberdade é até aqui, a minha libertação é até aqui, a partir daqui eu faço sozinho e construo uma outra ilusão. É o que a igreja fez, é o que a igreja tem feito. É o que nós aqui, que queremos ser salvos, não podemos fazer. 33. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, seremos livres. Pronto. O prosélito está construído dentro deles. Está construído dentro deles a falsa religião, a religião ilusória. O caminho da ilusão. O caminho da enganação, o caminho da perspectiva ensinada pelos seus pais, que não foram embolsanadas ou que não foram endossadas por Jesus e pela sua palavra. Eles tiraram sua própria conclusão ilusória e basearam a sua vida nela. Portanto, vão perder a sua alma. Por quê? Porque basearam a sua vida em ilusão. Eu quero que você entenda que essa é a geração da ilusão. Essa é a geração da ilusão. A geração que morrerá iludida por um príncipe que vai chegar encantado, iludido por uma renda melhor, superior, iludido por um mundo melhor, superior na terra, iludido por promessas políticas, por promessas desse ou daquele. Ilusão. Que não creem em Deus, que não esperam em Deus, que não depositaram em Deus a sua confiança. Basearam a sua vida em uma mentira, em uma fantasia ilusória. E o Senhor Jesus, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ela, a palavra, as minhas palavras, diz o Senhor Jesus. E eles disseram, não, você não entendeu isso. Imagina o homem dizer, não, Jesus, você não entendeu. Sou filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Você está totalmente equivocado. Imagina o Espírito Santo usando a boca do pregador e o ouvinte dizendo assim, não, pregador. Você não viu? Eu tenho um outro caminho, eu tenho uma outra visão, eu tenho um outro jeito. Assim como eles disseram para Jesus, hoje a igreja está dizendo para o Espírito Santo, tentando alertar, tentando convencer, tentando convertê-la. Mas ele já tem, não, Jesus não é eu tenho um homem poderoso às minhas costas, na minha retaguarda, o nome dele é Abraão. Abraão, você é muito novo para saber de Abraão. Respondeu Jesus, em verdade, gente, isso aqui é violento.
Jesus. Em verdade, em verdade. Aqui está a síntese do texto. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse assim, em verdade, uma verdade vou lhe dizer, ou vou abrir uma verdade dentro dessa verdade que você conhece. Você não conhece uma verdade até Abraão? Eu vou abrir uma outra verdade que vai te levar até o Messias. Só que eles rejeitaram. Essa palavra em verdade, ela é traduzida como em verdade, uma verdade vou lhe dizer, ou dentro da sua verdade, vou lhe dizer uma outra verdade, mais profunda, mais intensa, mais poderosa, e que vai salvar a tua alma. Mas eles não quiseram, eles rejeitaram a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus tentou abrir a verdade dentro da verdade deles. Significa isso? Significa que o Senhor Jesus expor o teu coração e a tua alma, espremendo tudo que é você, e dizer assim, está vendo essa verdade? Vou te abrir uma outra verdade. Muitos homens vão rejeitar. Não, essa verdade eu não quero conhecer, esse meu lado eu não quero saber, eu não sou assim, eu não quero ser assim, e não vou ser assim. O Senhor Jesus, não vou abrir uma outra verdade. Dentro dessa verdade que você conhece, tem algo mais profundo, mais intenso, mais poderoso. Mas eles não quiseram. Eu quero que você entenda que nunca mais eu quero ser essa palavra comum. Respondeu Jesus, em verdade, essa palavra nada mais é do que em verdade, vou lhe dizer uma verdade dentro dessa verdade que você conhece. Está vendo essa verdade que você está dizendo sobre Abraão? Está vendo essa verdade que você está dizendo sobre o Evangelho que você conhece? Está vendo esse Evangelho que te pregaram 30 anos, 40 anos? Está vendo esse Evangelho que a igreja moderna te ensinou? Vou arrastar ela e vou abrir uma verdade dentro dela. Quero ver se você vai suportar. Eu quero ver se você vai conseguir. Eu quero ver se você vai se adaptar, se você vai adentrar sobre ela, porque é ela que é o caminho do reino de Deus. Em verdade, vou lhe dizer uma verdade dentro dessa verdade que você conhece. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar, porque a minha palavra não entra em vós. O Senhor Jesus está dizendo, vocês estão falando aí que é Abraão, que vocês são religiosos, que vocês são da igreja, mas eu sei que vocês querem. Eu sei que no final vocês não suportam a verdade, e vocês não querem a verdade que eu vou abrir, dentro da verdade que vocês conhecem. E por isso que vocês querem me matar. Versículo de número 38. Eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que vós viste do vosso Pai. Você tem por pai Abraão, mas é mentira. O pai é o diabo. Amém, igreja? A ilusão que vocês criaram que era Abraão é mentira. Abraão é só uma figura que vocês criaram. Eu sei que o que vocês têm por pai é o diabo. Essa ilusão que vocês criaram, essa liturgia, essa religião que vocês criaram dentro de vocês, é mentira. O nome é fachada. Na verdade é o diabo. O que vocês querem é matar os outros. Vocês têm inveja dos outros. Vocês perseguem até a morte as pessoas. Vocês querem a ruína das pessoas. Vocês querem o poder para vocês. Vocês querem o monopólio, o controle. Vocês querem tudo para vocês. E para quem vocês querem? Os pais de vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês não têm por pai Abraão coisa nenhuma. É mentira, é fachada. Vocês são do diabo. O meu pai sim. Ele é do céu. Jesus está dizendo. Mas o nosso pai não sei quem é. Entenderam? Responderam, disse, nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse, se fosse filho de Abraão,
farias as obras de Abraão. Mentira! Vocês não têm obra nenhuma de Abraão. Vocês nunca fariam o que Abraão fez. Vocês nunca falariam o que Abraão falou. Vocês nunca. Vocês já usaram esse nome por fachada. É fachada. Mas agora procurarem matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que é de Deus, e tenho ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não faria isso. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram depois. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Louco, quem disse que eu sou do diabo já me viu eu em prostituição? Não nasci de prostituição, como é que não tem pecado? Criou uma ilusão de que o pai é essa, a mãe é Sara e o pai é Abraão. Pronto, não tem pecado. Glória a Deus. Disse depois Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaria, pois eu sei e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendes a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo. Quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que é e foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque na verdade não há nele, ou não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso. Quer saber? Ele é o pai da mentira. Se coloque em pé.